O Marx ainda é atual? É um vídeo mais antigo do canal dele. Mas vamos ver o que ele vai falar aí, né? Vamos ver se o Pondé acerta uma falando sobre Marx. Então, vamos embora. O Marx ainda é atual hoje? Essa pergunta é quente, né? Tá um pouco baixo Ela o é som, né? quente, inclusive, quando você tem essa polarização besta, Vai ser um react ponderado. né, circulando por aí. Olha, a primeira resposta simples, digamos, a essa pergunta é sim. Evidentemente que sim. Agora, Sim, acabou. eu acho que tem no mínimo dois elementos que fazem com que a gente pense que o Marx não seja mais atual. Um é o elemento polarizado do debate, que empobrece. Agora pronto. Agora pronto. Polarização. Já faz o bingo aí. Então, continuamente, um dos polos do debate quer fazer com que o outro apareça como um espantalho, né? E sem nenhum valor, de forma crítica, né? Cara, essa palavra polarização, assim, eu acabo usando às vezes, mas é mais pra mostrar um acirramento da luta de classes, né? Então aí você acaba usando a palavra polarização, né? Mas o pessoal gosta de usar a palavra polarização como se antes não houvesse essa disputa, né? Essa disputa ideológica acontecendo, sendo que sempre aconteceu, né? Então, polarização nada mais é do que o acirramento da luta de classes, somente isso. Dizendo, por exemplo, que hoje não faz nenhum sentido criticar o PT porque o Bolsonaro se revelou uma bosta, o que é falso. O PT continua sendo a gangue que sempre foi, né? Ou que pelo menos se tornou. PT, a gangue. Não diria sempre foi, mas que se tornou ao longo do tempo que assumiu o poder. E uma outra resposta, essa um pouco mais sólida, né? Mas eu não entendi o fato do acirramento de classes prova que Marx não é atual, é isso? Intelectualmente falando, é de que o Marx não seria atual porque havia no pensamento do Marx um grau importante de utopia. E esse grau importante de utopia Grau importante de utopia. Vamos ver como ele vai definir. é a ideia de que o capitalismo entraria em crise, ainda na época de vida dele, no século XIX, e que essa Ainda na época de vida dele, Marx nunca falou isso, mas beleza. crise iria, por sua vez, gerar uma classe, a classe dos trabalhadores, proletária, que iria fazer a revolução, porque isso A crise ia gerar a classe dos trabalhadores? era, digamos assim, um determinismo histórico que o Marx havia herdado da lógica dialética. Meu Deus do céu, determinismo histórico. Meu Deus, velho. O fato de falar que comunismo é utopia só mostra que até quem é contra sabe que é bom demais. Se não tem crise, essa porcaria fudeu. É. Então, a crise é inerente ao capitalismo, né? Mas ele tá falando que a crise geraria a classe trabalhadora, o proletariado, isso não é assim que funciona, né? E Marx não é determinista do jeito que a gente fala, tipo, vai ter um socialismo depois. Ele fala no Manifesto Comunista que ou a classe explorada faz a revolução ou as classes em lutas entram em extinção, né? Então, Marx não é determinista falando que o próximo passo é o socialismo e ponto e acabou. Não, não é assim que funciona, né? Hegeliana que via a história determinada por um princípio racional intrínseco a ela, né? Senhor versus escravos, a leitura do Marx, luta de classes, e que você poderia ler a história dessa chave e lê-la também a partir daqui para frente, né? Marx como um exemplo claro do chamado jovem hegelianos, ou aquilo que também começou a ser chamado de esquerda hegeliana, que entendia que você poderia aplicar o método hegeliano, que ele aplicou para trás, digamos assim, o Hegel, você poderia aplicá-lo para frente. Bom, vamos lá, né? O método hegeliano que ele tá falando é a dialética, né? A dialética não é que você aplica pra frente ela, o Marx não aplica ela pra frente, né? Mas o Marx aplica ela para enxergar a realidade atual, a realidade do momento, né? E a dialética hegeliana tem esse aspecto de contradição, né? Que vai se aguçando até que então se dê um salto qualitativo da coisa, né? Que vai se transformar em outro objeto que não é o anterior, né? Mas ainda assim de desenvolvimento do objeto anterior.
Então essa mudança, né, de qualidade do objeto. Então Marx encontrava as contradições do capitalismo, próprias do capitalismo, que iriam se aguçando, e ele via que a única solução para passar de um estágio qualitativo para o próximo estágio qualitativo seria o fim da propriedade privada, né? O Marx encontra essa solução que é atual, né, para o momento atual do capitalismo. Então o Marx ele não vai ficar usando do método dialético para praticar uma futurologia, né? Ficar falando como seria o socialismo. Marx fala pouco sobre como seria o socialismo. O que ele faz é enxergar o momento em que ele vive, né? O sistema econômico que ele vive, e enxergar as contradições. Isso, sim, é graças ao método dialético. Então, isso que o Pondé está falando de, tipo, aplicar o método dialético para o futuro é falso. Marx não faz isso. Marx aplica o método dialético para a realidade dele, tá? Tanto que o Marx não fala muito sobre socialismo, ele fala muito mais sobre capitalismo. Tanto que a obra a maior obra do Marx é O Capital e não O Socialismo, né? A única coisa que beleza, eu aceito é que ler só Marx talvez não seja suficiente. Tem muitas outras obras, tipo as do Fanon, que servem como complemento. Com certeza, camarada, eu concordo. Porque Marx está preso no tempo dele, né? Marx não vai ver acontecer muitas coisas, né? Marx não previu a financiarização, por isso que tem o Lenin que vai falar de imperialismo e por aí vai, né? Então, tá sempre atualizando. A maior contribuição do Marx, de fato, é o método de análise que ele usa, né? O materialismo histórico dialético. Essa é a maior contribuição do Marx. De resto, você tem algumas outras que vão utilizando o método dialético para compreender a realidade. Aí você tem a luta de classes, a mais-valia, e por aí vai. E quando o Pondé ele chega falando que se via como dialética do senhor escravo, né? Que Marx aplica isso para trás e para frente, essa dialética do senhor escravo. Na verdade, ele está pegando a parte e tomando pelo todo, né? Sendo que a dialética do senhor escravo é só uma parte do método dialético e não ele inteiro, né? Então, Marx ele pega esse pedaço da dialética do senhor escravo e enxerga a exploração do homem pelo homem durante toda a história. Então, Marx vai perceber a solução que se dá para dissolver essa contradição da exploração da humanidade, né? Então, é só um aspecto, né? Não é a teoria completa do Marx, não é baseada somente na dialética do senhor escravo, e sim no método filosófico robusto de hegeliano, que ele vai transformar, dar um próximo salto, né? Que é aquele que eu tinha falado das contradições que ele enxergava no capitalismo, ele enxergou essas contradições no próprio método hegeliano, né? Na própria dialética hegeliana. Então ele analisa essas contradições que estavam no método de Hegel e dá um próximo salto qualitativo, né? Transformando no materialismo histórico dialético, né? Então, bora lá. E isso está bem complicado, né? Está bem complicado pela experiência da Revolução Soviética e de todos os estados que seguiram a Revolução Soviética, mesmo a China, né, que acabou abrindo para uma sociedade de mercado, mantendo o privilégio do autoritarismo político de um partido. Autoritarismo político, né? Ele usa o autoritarismo como se nenhum outro estado, né, dentro do capitalismo, não fosse autoritário, né? Só a gente vê os Estados Unidos aí, que teve recorde em censura de livros, ou os Estados Unidos que mantém a população preta do seu país sendo maioria nas cadeias, sendo que eles são minoria na população geral, né? E também os Estados Unidos invadindo o país e tomando multa de assalto, né? Pro Pondé isso não é autoritarismo, né? Esse é o problema de utilizar um termo que você não coloca ele na história, né? Isso é uma coisa que o Marx utilizava, pegar um termo e colocar ele na história para ver se ele faz sentido para nossa atualidade, ou se é só um uso de conceito com viés ideológico, né? No caso do autoritarismo é isso, né? Autoritário é todos os outros, né? Eu não sou autoritário, né? Mas isso complicou como utopia, né? Deu muito errado. Não deu muito errado, né? As experiências revolucionárias, né? Elas não são, como posso dizer, certezas que vão dar continuidade, né? São momentos históricos, né? A China ela percebe que a conjuntura atual não permitia um avanço tão grande do socialismo, então ela dá alguns passos para trás. A União Soviética faz isso com a NEP também, né?
E isso não quer dizer que deu errado, mas significa que eles estão ajeitando o desenvolvimento do socialismo para o momento histórico que eles estão vivendo, né? Então, por isso que tem isso, esse, vamos dizer, atraso, né? Um passo para trás no desenvolvimento do socialismo. Que a gente não sabe qual que é a velocidade da história, né? A gente tem que viver e fazendo a história para entender como que ela vai se desenvolvendo, né? Não adianta pegar as teorias marxistas e falar assim, ó, contra a propriedade privada, vamos acabar mas o povo vai passar fome. Foda-se. Não é assim que funciona, né? A gente tem que priorizar a produção e a reprodução da vida. Então é muito mais complicado do que você pegar a teoria do Marx que está em um livro e aplicar para a realidade mecanicamente, né? Por isso que o pessoal no chat falou de atualização do Marx, né? É isso que se dá, né? Precisa atualizar o Marx sempre que necessário, né? O regime comunista foi uma tragédia, economicamente um fracasso. A União Soviética só bateu de frente na corrida espacial contra os Estados Unidos, mas foi um fracasso, cara. Politicamente, botou o primeiro homem no espaço, mas foi um fracasso. Uma ditadura terrível e blá blá blá, todo mundo sabe disso. Então, isso acaba fazendo com que se pense que o Marx não é mais válido ou útil, ou seja, o que for hoje em dia. Porém, a hermenêutica materialista marxista continua sendo válida no sentido de que ela continua sendo uma ferramenta de entendimento da realidade a partir dos meios de produção ou dos modos de produção que geram a realidade. Portanto, é um equívoco pensar que a sociedade brota do céu ou do chão de uma forma mágica a partir só do que as pessoas pensam. Não, a sociedade e a vida é extremamente determinada pelos meios materiais que a geram. Para isso você pode ter só um exemplo. Pensa, por exemplo, a moçada que hoje tem 15, 17 anos, sei lá, ela é super pautada pelo fato de que tem uma ferramenta na mão dela chamada celular. Portanto, você consegue entender muito do que acontece com ela pelo fato de que a vida dela é pautada por um meio de produção de informação. Certo? Calma aí. Ele tá certo em diversos pontos, né? Mas o celular não é um meio de produção de informação, tá? Não é isso, né? O celular é só uma ferramenta para se informar, né? Não é o celular que produz, né? Você tem as Big Techs aí que produzem aí conteúdo, né? As Big Techs aí sim você pode considerar como meio de produção, né? Agora o celular não, né? E assim, para provar isso é só você olhar uns anos atrás onde não tinha o celular. As Big Techs já existiam, né? E já dominavam aí uma grande parcela da informação, né? Então não é o celular que é o meio de produção e não é ele que determina a vida, né? O pessoal acha que o problema é muito celular, a tela pequena, o pessoal passa o dia inteiro no celular, mas na verdade o problema é o acúmulo de capital que essas Big Techs precisam fazer, né? Por conta da lógica de como a sociedade se organiza através da propriedade privada. Então, através dessa lógica, as Big Techs vão entregar um tipo de conteúdo para as pessoas, né? E essa forma de entregar, ou seja, essa forma que só visa lucro, é que vai influenciar no desenvolvimento da pessoa, né? Então não é o celular, né? Poderia ser outra coisa, poderia não existir celular e ficar no computador, que essa forma de produção da vida que visa o lucro, que seria utilizado pelas Big Techs, continuaria da mesma forma, né? Então você também tem... Isso é importante a gente falar, porque você também tem outros meios não digitais, não tão atuais, que determinaram a vida por muito tempo, como é o caso da mídia hegemônica da televisão e do rádio, né? Então o buraco é muito mais embaixo, não é sobre o celular, é sobre a forma que a sociedade se organiza com a propriedade, né? Que no nosso caso, propriedade privada, né? Pondé é o que mesmo? Liberal, conservador ou nenhum dos dois? Já vi dizerem que ele é social-democrata. Ele deve ser de centro, né? Ele não deve ter a capacidade de se dominar, né? Denominar em algum espectro político, né? O Facebook fez massa de manobra nos Estados Unidos, independente de ser no celular ou no PC. Exato, camarada. Lembrando aí que desde a época do Obama já acontece essa
manipulação dos meios da burguesia, né? Através dos meios de produção da informação, né? Então não é o celular, né? É a propriedade privada mesmo. Assim como uma pessoa que anda de helicóptero desde que nasceu, ela não tem noção exatamente do que significa pegar o metrô. Ela tem uma outra percepção da realidade. No início ele fala, mano, deu um helicóptero, né? Um metrô aí, né? Mas no início ele fala da produção da vida, né? Os meios de produção da vida. Essa frase dele tá correta. Mas ele não consegue enxergar que os meios de produção da vida é muito mais baseado na forma que a gente se organiza do que na vida individual de cada um, né? Ele não enxerga esse aspecto social, ele tá indo sempre pro individual, né? Ah, não, o Marx tá certo porque a pessoa que anda de helicóptero enxerga a vida de outra maneira e isso vai... Não tem sentido, né? É muito mais sobre o social do que sobre o individual, né? Óbvio que individualmente isso implica na maneira que você é, né? Ficar andando de helicóptero nunca andar de transporte público, né? Mas a questão do Marx é que o Marx nunca tratou sobre o ser individualmente, né? O Marx sempre entendeu que o ser individualmente é reflexo da sociedade, né? Por isso que essas coisas são, sei lá, brincadeira de criança para teoria marxista, sabe? E o mais absurdo é que foi uma coisa completamente assumida pelo Zuckerberg. E ainda assim eu preciso ouvir que, mas na China não tem Facebook. Por que será? Então, né, camarada? Acho que a China tá super correta, né? O Facebook foi utilizado aí nos últimos anos como uma ferramenta para golpes de Estado, né? Então, se você preserva a soberania do seu país, nada mais justo, né? E além disso, se o Facebook seguisse as regras do partido chinês, estaria lá, né? Mas não quer, né? Não quer seguir as regras do partido chinês. É isso. Uma corrente de pensamento marxista que busca explicar a atualidade atualmente são os marxistas analíticos americanos, como por exemplo Richard Wolff. Já ouvi falar, mas eu não conheço, camarada, da atualidade atualmente. Não conheço a obra do Richard Wolff, mas já me falaram sobre ele, né? Mas o Marx tem diversos autores que atualizam o Marx, né? E eu não concordo com tantos assim, não. Mas bora lá. À medida de que o mundo foi industrializando, ele foi acelerando o tempo social. Por quê? Porque você começou a acelerar os meios de produção, você começou a criar uma necessidade de consumo, essa necessidade de consumo gerou uma ciência chamada marketing, a ciência chamada marketing gerou uma virtude cívica hoje em dia que se chama otimismo. Todo mundo tem que pensar que... Calma aí. Vamos seguir a linha dele aqui. Uma virtude cívica hoje em dia que se chama criar uma necessidade de consumo, essa necessidade da realidade. À medida de que o mundo foi industrializando, ele foi acelerando o tempo social. Porque... vamos lá. À medida que o mundo foi se industrializando, foi aumentando as forças produtivas da sociedade, tá? E não desenvolvendo, acelerando o social. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que acontece é que aumentando as forças produtivas se produz muito mais, né? E precisa dar vazão para essa mercadoria e por isso, por conta do acúmulo do capital, aí sim precisa do marketing, que ele falou depois, né? Então, não é o social que vai determinar como que a gente vai consumir as coisas, né? É o acúmulo do capital, de novo, é a determinação de como a gente organiza a sociedade em torno da propriedade, né? Então, a propriedade privada, ela vai exigir um acúmulo de capital, e esse acúmulo de capital vai aumentar as forças produtivas, e aumentando as forças produtivas você vai ter mais produto, e isso vai precisar de escoamento, então vai se criar o marketing, né? Para que continue então a acumulação de capital, né? E depois tem toda a ideologia que vem por trás para que as pessoas continuem consumindo, né? Mas assim, o social ele não avança sem a luta de classes e sem a pressão do trabalhador, né? Se a burguesia pudesse explorar o trabalhador por 12 horas e não por 8 horas como é hoje em dia, ela faria, mas é a luta de classes que vai fazendo com que o trabalhador conquista alguns direitos pela exploração que ele está sofrendo da classe burguesa, né?
Então, o Pondé, ele, às vezes ele acerta, mas ele vai por uma lógica totalmente contrária do Marx, né? Ele parte para um idealismo, né? Por quê? Porque você começou a acelerar os meios de produção. Muito obrigado por seguir, camarada. Você começou a acelerar, você começou a criar uma necessidade de consumo. Essa necessidade de consumo gerou uma ciência chamada Então, a necessidade de consumo, né? Ele falando, parece que a necessidade de consumo é uma ideia que se coloca. Na verdade, a necessidade de consumo vem do acúmulo de capital, né? O acúmulo desenfreado de capital. Então, a burguesia precisa escoar isso. Então, ela cria a necessidade de consumo, né? Não vem do nada essa necessidade de consumo. marketing. A ciência chamada marketing gerou uma virtude cívica hoje em dia que se chama otimismo. Todo mundo tem que pensar que tudo vai dar certo, porque senão as pessoas não consomem tudo que tem que ser consumido para poder gerar demanda e dar conta da necessidade de crescimento contínuo da economia. Então é evidente. Então, aí que tá, né? Não é para dar conta da necessidade de desenvolvimento contínuo da sociedade, né? É para dar conta do acúmulo de capital. Porque a gente produz mais do que o necessário. Então a gente não precisa avançar mais ainda as forças produtivas da sociedade, né? Esse é o ponto da contradição inerente do capitalismo, né? A gente chegou no ponto que não precisa mais desenvolver as forças produtivas, né? Então, não existe essa história de tipo, precisa fazer isso para dar continuidade ao desenvolvimento da sociedade. A gente já desenvolveu o tanto que deveria, né? Hoje em dia não é mais sobre você produzir mais. Tanto que o capitalismo tem crises de superprodução e não de falta de produção, né? Que é o caso de todos os sistemas anteriores. Antigamente, as pessoas tinham crises no feudalismo, por exemplo, por conta de alguma seca, por falta de produção, né? E o capitalismo é o único sistema que sofre com superprodução. Então o ponto não é desenvolver as forças produtivas. O ponto é o acúmulo infinito de capital. Esse é o ponto. É evidente que o Marx continua válido hoje em dia, né? Agora, é claro que eu posso entender, por exemplo, que o capitalismo pode entrar em crise por conta das suas contradições. Na época do Marx, ele e o Engels previam que você ia gerar um grande fluxo de gente sem emprego por conta da automação que então era vista na época com o avanço das máquinas. E que isso iria separar, por exemplo, a força produtiva do capitalismo e a reprodução do capital da função social do trabalho, porque você ia ter muito desempregado e máquinas fazendo o trabalho de um monte de gente. Isso não aconteceu naquele momento, mas não aconteceu, né? Não aconteceu. Isso continua sendo um problema quando você pensa, por exemplo, naquilo que no mundo do mercado se chama disruptivo, que nada mais é do que processos de produção, processos de acúmulo de capital, partindo-se do pressuposto que você precariza a relação com o trabalho, ou seja, todo mundo acaba virando uma espécie de Uber na vida. Você trabalha, perde o emprego muito rápido. É um mecanismo, né, para ter cada vez mais acúmulo de capital, né? Então, essa ideia de, tipo, vai haver desempregados, né, por conta das máquinas, Marx enxergava isso, mas ele não impede que o capitalismo se reorganize para continuar a sua exploração, né? Porque a partir do momento que você tem uma massa gigantesca de pessoas desempregadas, você não tem consumidor. Então diminui a taxa de lucro, né? Diminui o acúmulo de capital. Então é necessário sempre que o capitalismo se reorganize para continuar a exploração. E Marx sabia disso. Marx sabia que o capitalismo ia se reorganizar dessa maneira, né? Ele não sabia que ia ser tantas vezes até chegar no ponto que a gente está. Mas já naquela época, né, já na época de Marx e Engels, eles já tinham vivenciado diversas crises que o capitalismo teve que se reajeitar, né? Então o Marx via assim que o capitalismo ele entrava em crise e depois de um tempo ele conseguia se reerguer. Ele percebeu essa resiliência do capital, né, para manter o status quo, né? Marx não ignora isso. Tanto que ele fala que a única solução para superar as contradições do capitalismo é a tomada organizada
da classe trabalhadora do Estado, né? No Estado, né? A classe trabalhadora organizada tomando o Estado. Essa era a única solução. Então, todo o resto que vinha antes, né? Todo o resto que acontece durante a história que não é essa tomada do Estado pela classe trabalhadora, o Marx vai enxergar como simples reforma, né? Que é justamente as reformas para continuar mantendo a exploração do capital. Rápido, você tem uma precarização, uma diminuição do salário e ao mesmo tempo você tem a racionalização disso para produzir mais e gerar mais capital. Isso no mundo corporativo se chama disrupção para soar chique, mas na verdade significa pagar menos para as pessoas, demitir mais, produzir mais e gerar mais capital para quem tem capital. Portanto, Marx continua válido hoje em dia. Isso pode engendrar... Foi boa. Crises econômicas. Você tem, por exemplo, hoje, você tem as Big Techs, que são empresas privadas que estão arrebentando com os mecanismos de representação política, criando instabilidade no processo da democracia. Isso é um fato. A diferença hoje, eu diria, sintetizando, é assim, é o Marx sem o Hegel. Quer dizer, é o Marx sem a utopia, sem a racionalidade. Marx sem o Hegel. Você percebe que para essa galera... Vamos colocar o Pondé como social-democrata para ser gentil com ele, né? Eles aceitam Marx, mas a partir do momento que você fala sobre uma superação do capitalismo, aí não pode, né? Aí você tira isso do Marx, né? Isso acontece já na época do Lenin, lá em 1900, né? 1915, 1912, que o pessoal lia o capitalismo através do Marx, mas tirava todo o aspecto da organização, todo o aspecto revolucionário do Marx. Isso não tem nome, né? Isso já tem nome, né? Não tem outro nome a não ser revisionismo, né? É só um oportunismo em utilizar o arcabouço teórico que o Marx dá, mas escolhendo aquilo o que utilizar, né? O que me interessa, né? E pro Pondé aí não interessa para ele uma revolução. O Pondé não, ele tá muito bem confortável no capitalismo, né? Para que ele vai pregar uma revolução socialista? Não tem para quê. Então, você vê essa leitura em muitos acadêmicos, principalmente o pessoal filósofo famoso aí, né? O Pondé, você pode ter o Karnal, você pode ter toda essa galera aí, que eles aceitam Marx, mas pela metade, né? Marx revolucionário não pode. O bagulho é capitalismo, o capitalismo que tá certo. É por isso que a gente fala que eles são de centro, né? Nem esquerda, nem direita. Não vamos ser radicais, né? Não pode isso, fanatismo, né? E começa a usar tudo isso, né? Então, para eles é interessante, né? Utilizar Marx, mas de uma maneira escolástica, né? É só alguns pontos, né? A partir do momento que fala de revolução, não. Marx aí não serve, né? Exatamente, ele podia falar só que não interessa, em vez de querer dar voltas e voltas no papo intelectual dele. Então, mas não dá, né, pra ele falar isso, que ele ia cometer sincericídio aí, né? De uma história que avança para um mundo cada vez melhor, mas o Marx percebendo que o capitalismo enquanto tal gera contradição e pode nos levar a uma condição do tipo assim, uma queda do Império Romano, sabe? O capitalismo começa a apodrecer, perde força. Não é só o Império Romano, né? Diversas outras sociedades caíram aí porque não estavam ou preparadas para um embate exterior, então também é uma coisa de classes em embate, né? Ou pelas contradições do próprio sistema, né? Que vão gerando crises e ficando insustentáveis e ruindo, né? Então não é só o Império Romano, Marx percebe isso na história da humanidade inteira, né? Então, ou a classe explorada faz a revolução e toma os meios de produção, ou então há uma extinção da sociedade, né? Por isso que Marx não é determinista, como o Pondé fala no início do vídeo. De fundamentação da estrutura social, cria caos social, desorganização política, mas nem por isso você tem no horizonte uma opção ao capitalismo, entendeu? É isso. O Marx... Tá. Poderia ter sido pior, né? Mas bora lá.